Em Mateus 13, Jesus nos conta a parábola do semeador. E o interessante dessa parábola é que o próprio Jesus nos explica o seu significado, não havendo qualquer dúvida quanto à sua real interpretação. A parábola nos diz que um semeador saiu para semear, e as sementes que foram lançadas caíram em 4 terrenos diferentes. As primeiras caíram à beira do caminho e rapidamente foram comidas pelas aves. A segunda parte das sementes caíram sobre pedregais, ou seja, terrenos com pedras. Logo, essas sementes vieram a nascer, mas como a terra não era profunda, o sol saindo as queimou. A terceira parte das sementes caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram junto com as sementes e as sufocaram. Por fim, a última parte das sementes caiu sobre uma terra boa e frutificou, dando frutos de 60 ou de 30 por 1. Mais para frente, lá em Mateus 19, Jesus nos explica o que significa cada uma dessas situações. Ele nos diz que aquelas primeiras sementes que foram semeadas e caíram à beira do caminho equivale à pessoa que escuta a palavra de Deus, mas não a compreende. Assim vem o inimigo, o maligno, e a arranca do seu entendimento. A segunda parte das sementes, aquelas que caíram no meio de pedras, são equivalentes às pessoas que escutam a palavra de Deus e a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende e abandona os caminhos do Senhor. A terceira parte das sementes, aquelas que caíram junto aos espinhos, equivale àquelas pessoas que ouvem a palavra, mas o cuidado do mundo, a sedução das riquezas sufocam e a palavra fica infrutífera. E por fim, a última é aquela que cai em terra produtiva, aquele coração sedento pela palavra de Deus, aquele coração que realmente quer escutar a palavra de Deus ou que se esforça para estudar a palavra e conhecer a cada dia mais o Senhor. Para este, a palavra vai produzir muitos frutos. É interessante, então, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina sobre 4 situações diferentes que podemos nos encontrar, sendo que cabe a nós decidirmos se vamos ficar parados ou vamos buscar nos tornarmos aquele coração que frutifica. Em primeiro lugar, fica claro que Deus quer que nós não apenas escutemos a sua palavra, mas a compreendamos também. Paulo vai nos dizer em Romanos 12:2 que nós temos que ser transformados através da renovação do nosso entendimento. Ou seja, é importante para Deus a forma como nós entendemos a sua palavra. Por isso, a Bíblia vai nos dizer para meditarmos de dia e de noite na palavra do Senhor. Ou seja, estudar a palavra e compreender realmente o que ela quer dizer. Se você não compreende o que Deus está falando, provavelmente ela não vai gerar frutos na sua vida. Ela não vai fazer diferença alguma para você. Jesus nos diz que essas são as sementes que caíram à beira do caminho. O maligno vem e arranca do seu entendimento. Portanto, um primeiro passo é realmente compreender o que a palavra está nos dizendo, qual é o seu real significado. Em segundo lugar, temos que realmente deixar que ela crie raízes em nossos corações. Ela não pode ficar na superfície, ou seja, apenas nas emoções. Nós temos que realmente ter um compromisso com ela, estudá-la com frequência. Ela tem que ser parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte de nossas vidas. Não deixe, portanto, que a palavra fique somente na superfície do seu coração. Tenha compromisso com ela e coloque em prática para que quando as angústias aparecerem, você já esteja preparado para se manter firme na rocha, que é o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, quando a palavra já tem raízes no seu coração, quando você já está sendo transformado por ela, vai chegar um momento em que você vai ter que decidir se você vai escolher a palavra de Deus ou as coisas do mundo, as riquezas do mundo. Muitas pessoas chegam a esse ponto, compreendem a palavra de Deus, sabem o que Deus quer, mas ficam em dúvida entre seguir este caminho, os caminhos de Deus, ou ir atrás das riquezas do mundo, o conforto do mundo e as coisas do mundo. Veja que a concorrência aqui já não está mais com um problema de entendimento, já não é mais um problema de falta de compromisso com a palavra, mas há uma disputa pela atenção do povo de Deus, e essa disputa é feita com as coisas mundanas. É nesse momento que você tem que fazer uma escolha. Se esse momento ainda não chegou, se prepare, pois ele vai chegar
e você vai ter que decidir por qual caminho você quer continuar. Aqui Deus não está falando para você que você tem que ser pobre e viver na miséria, apenas que o seu coração, ou seja, o seu objetivo de vida, terá que ser Ele, e não as coisas do mundo. Por fim, a palavra que é compreendida, que produz raiz em nossos corações, e quando nós decidimos colocar em primeiro lugar, nós vamos restaurar as nossas vidas. A nossa família vai prosperar. As coisas vão dar certo, porque essa é a promessa de Deus para nós. Veja que a prosperidade é uma consequência da busca por Deus, e não o contrário. Nós não buscamos a Deus para prosperar, mas é porque nós buscamos a Deus que nós prosperamos. O objetivo é conhecer mais a Deus, é andar nos seus caminhos, é estar mais com Ele. Então, Ele se encarrega de todas as outras coisas. Jesus nos diz isso, falando para buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Então, a minha oração no dia de hoje é para que você dê frutos, para que você frutifique, para que você venha prosperar através da busca pelo reino de Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, e que você e a sua família sejam abençoadas nesse caminho, em nome do Senhor Jesus.